Muito bom dia, amigos e amigas. Povo e pova, gente boa em todos os lugares. Hoje, dia 29 de dezembro de 2021. Falta aí apenas 3 dias, 2 dias para acabar o ano de 2021. Esse ano que pra gente não foi muito bom, já falei isso na segunda-feira. E a gente está aí celebrando a graça do encontro de hoje, lamentando algumas situações de 2021, pedindo a Deus que nos abençoe. São 5h57 em nosso relógio, pode ver aqui, ó, nosso relógio está aí atrás aí para marcar para a gente. Lembrando a todos e a todas que ontem nós tentamos postar um vídeo, a internet não ajudou, ficamos com o vídeo sendo enviado até as 5 da tarde, nem compartilhamos lá no WhatsApp. Para você que está vendo no WhatsApp, clica nesse link, vai lá no nosso canal, dá seu like aí, faz seu comentário e não esqueça, de, se quiser assistir o vídeo de ontem, a gente postou ontem às 5 da tarde, quando o vídeo acabou de ser enviado. Mesmo mudando para o computador, mesmo usando no caso, em nosso celular, resumindo, ficou mais de 11 horas ou 12 horas, sei lá, para o vídeo poder ir para o ar. Geralmente a gente grava entre o horário de 5 da manhã e 6h30 da manhã, 7 horas. O horário a gente grava, geralmente esse horário a gente grava. E porque nos restos do horário é mais complicado, porque muito corre-corre. E a gravação é quase que diária, então é um desafio. Quando a gente sai muito cedo, a gente nem grava, a gente deixa de falar aqui com vocês. Mas hoje nós estamos aqui, lembrando que lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 13 ao 18, no dia de ontem, quando nós celebramos os santos inocentes. E hoje vamos ler o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 2, versículo 22 ao 35. A gente não vai falar um pouco sobre a política. Ontem eu falei sobre a situação que o presidente não quer vacinar as crianças, alegando risco para as crianças, não é isso? E etc e tal. Coisas que o presidente da República sempre coloca a perigo. Aí tem um filme que está sendo passado, não sei em qual rede, se é streaming, se é cinema, não sei. Não olhe para cima, quando tem um personagem lá, uma personagem que duvida do perigo de um meteoro. Bom, eu acho que a gente pode discordar, a gente pode ter opiniões diferentes em várias questões. Eu falo sempre isso na minha rede lá no Facebook, também no Instagram, ou mesmo aqui no YouTube. Eu não desprezo nenhuma amizade. Você pode votar no Bolsonaro e ser meu amigo. A gente tolera fazer o quê? Ninguém é perfeito. E você pode discordar da minha opinião, pode comentar, eu não discordo. Só não pode xingar minha mãe, que minha mãe não merece, nem me xingar porque eu também não mereço. Mas nós podemos discordar ter opiniões contrárias a vários fatores, e isso não vai fazer a gente ser menos ou mais, mas apenas vai saber com quem estamos lidando. Mas aí esse filme está sendo aí colocado em rede, sendo divulgado, o pessoal está até fazendo alguns memes, que os personagens se parecem. Eu não vou nem usar isso porque não fica bem, o planeta Terra vai ser explodido e a presidente está preocupada com a reeleição. Estamos vivendo aí uma pandemia e o presidente está preocupado com a reeleição. Interessante que o presidente Jair Mentiga Bolsonaro dizia, quando ele era candidato, que ele era contra a reeleição. Na verdade, eu também sou contra a reeleição, mas também sou contra que as eleições sejam realizadas da forma que é. 4 anos é muito pouco, é pouco para se governar. Eu sempre comento isso. Você recebe o governo de um governo assim meio complicado, às vezes, mal administrado, como vai acontecer com o próximo presidente que vai ser eleito. E aí o presidente, vai que de repente ele elege uma presidente, vamos ver, E aí vai pegar um governo sucateado, destruído, maltratado, e aí vai governar esse ano com a verba que o outro deixar. Por isso que o Auxílio Brasil, o presidente da República, está tentando o tempo todo manipular para que seja do jeito dele, da forma dele, e ele está trabalhando aí muito claramente esse Auxílio Brasil de forma covarde e cruel. Então a gente não pode negar nunca isso. E o próximo presidente vai pegar um pepino, um abacaxi gigante, para descascar com o Auxílio Brasil. Bom, isso é um fato que nós não podemos nunca negar. Também nós queremos trazer para a nossa caminhada, e de forma muito assim sábia, trazer para a nossa caminhada aqui essa realidade. 4 anos, o primeiro ano é feito
com a verba do outro, segundo ano você governa, terceiro ano você governa, e no quarto ano, que é ano que vem, você se prepara para entregar o governo. Então, não dá para você, vamos dizer assim, fazer essa sua entrega de governo da forma que uns e outros querem fazer. É preciso você sempre ter essa meditação, essa contemplação. Por isso eu defendo que o mandato seja de 6 anos, sem direito à reeleição. Sem direito à reeleição. E que as eleições, o ano que vem tem eleição, sejam eleições assim, tipo, ano que vem, eleição majoritária, prefeito, governador. No outro ano, no ano seguinte, sei lá, daqui a 2 anos, eleições legislativas, vereadores, deputados e também senadores. Por que não de ser dessa forma? E também mandato de 6 anos. Por que não? Mas é aquilo, né? O Brasil tá aí, estamos aí com a forma que tá. E todo mundo usa a desculpa da pandemia. Fui demitido com desculpa da pandemia. O outro lá tá roubando desculpa da pandemia. O Exército Brasileiro pegou o dinheiro, o Ministério da Defesa, e comprou de picanha, né? Comprou de carne para fazer churrasco para os generais. Desculpa também da pandemia. E você observa bem, eu estava lendo um artigo ontem, dia 28, que existe mais verba dedicada ao Ministério da Defesa do que ao Ministério da Saúde em plena pandemia. Existe mais verba dedicada ao Ministério da Defesa do que ao Ministério da Educação. Ou seja, então, é uma realidade e o Brasil não está nem em guerra, não é isso? E você vai olhar bem, sem nada contra os militares, também nada a favor, pelo contrário, eu respeito, inclusive eu passei pelas fileiras do Exército e tenho muita consideração e reconheço o papel fundamental das Forças Armadas, as forças de segurança numa pátria mãe Brasil, mas também é preciso que nós reconheçamos o papel no momento de pandemia do Ministério da Saúde, um papel e importância também do Ministério da Educação, mas é aquilo para quem prega que é melhor perder a vida do que perder a liberdade, tá tudo no sistema. Ou, como diz o outro, a universidade é para poucos. Frases dos ministros do governo Bolsonaro. Vamos nós para o evangelho de hoje, porque nosso tempo está correndo. Lembrando que são 6h03. Então, como eu disse, o evangelho de hoje, Lucas capítulo 2, versículo 22 ao 35. Quando Jesus é apresentado ao templo, né? Você vê claramente que esse texto ele é um texto fixo. Nós temos na igreja alguns momentos, vamos dizer assim, alguns momentos fixos. Por exemplo, nós temos a oitava de Páscoa, a oitava de Natal. São textos fixos que todo ano você vai ler aquele texto daquela data. Então, o texto de hoje, nós temos aí a visita, né? Jesus apresentado ao templo para cumprir assim, como alguns, a gente sabe, na lei judaica, cumpriu o preceito. Jesus era judeu. Jesus não foi do grupo de sacerdotes, Jesus não foi da classe rica, ele foi pobre e lascado. Por isso, nesse contexto aqui, ele apresenta como prêmio, como reparação, como sacrifício, um par de rolas, um par de pombinhas. Não apresenta aí no sacrifício dele um bezerro, um carneiro. Também a gente olha claramente para esse texto, o texto aqui que Simeão aparece, Simeão que diz que só poderia visitar, só poderia receber a vida eterna, ou seja, partir para a vida eterna, depois de visualizar, depois de ver a salvação. O que seria a salvação para nós? Simeão, que já estava em idade avançada, naquele contexto histórico lá do povo do tempo de Jesus, 40 anos você já era idoso, já era patriarca. Eu com 40 anos já estou bem novo ainda nem comecei a viver, como diz o povo. Como diz ainda alguém, 40 anos é o novo 20. E nós estamos aí vivendo, nesse contexto, a promessa que Simeão recebeu, que ele teria a graça de ver a consolação de Israel. E aí você vê claramente que o Espírito Santo, Lucas traz para nós uma palavra, que quando fala Espírito de Javé, Espírito de Deus, o Espírito de Deus revela a ele que ele verá a salvação. Mesmo o anjo Gabriel falando para Maria da importância na missão de Jesus de Nazaré, mesmo o anjo aparecendo em sonho a José, dizendo para ele a importância claramente na história da salvação dos dois personagens, Maria e José, a Sagrada Família com Jesus, nós temos aí novamente um homem dizendo para Maria sobre a missão de Jesus.
Talvez nós cristãos, eu digo isso todo dia, nós temos que dizer todo dia, nos recordarmos das nossas missões, das nossas obrigações. É muito complicado, às vezes, nós ficarmos aí. Em nosso tempo, hoje em dia se fala muito do batismo, e a Igreja Católica trabalha com batismo, a Igreja Evangélica com apresentação na igreja, e nós olhamos claramente que a apresentação tinha um sentido da criança ser inserida como pertença ao povo de Deus. No caso de Jesus, com 8 dias. No caso das meninas, um pouco mais. Mas todos os dois tinham que fazer um sacrifício de reparação por causa do nascimento da criança. Era um de reparação de louvor, diz alguns judeus. A narrativa faz uma referência bíblica, né, ao texto de Malaquias 3:2, ao texto de Samuel capítulo 6, Isaías 49:6. Também traz para nós essa vocação de ser pai e mãe de Jesus. Nem o pai, nem uma mãe, eu sempre falo isso, já falei isso até lá em Minas Gerais, quando fui num debate, nenhum pai, nem uma mãe cria um filho para morrer de forma violenta. Nenhum pai, nem uma mãe cria um filho para poder tornar-se marginal. Nem os marginais criam um filho para ser marginal. Maria e José são obedientes à lei judaica. São obedientes e vão ao templo como pessoas simples. Eles não estão preocupados em ostentar aquilo que não são. Nesse tempo de Natal, às vezes pais e mães estão preocupados em trazer para a sua realidade, às vezes, aquele presente caro. Outro dia, conversando com um amigo, e nós falávamos sobre uma criança que tem de tudo, só não tem um não como resposta. Os pais e as mães que ensinam as crianças a receberem tudo como prêmio, receberem tudo, dão tudo enquanto é material, mas não dão o essencial, que é o amor. A oferta de Jesus revela claramente como e qual é a realidade econômica de Jesus. De fato, a oferta de Jesus, no caso da família de Jesus, traz claramente a realidade em que a família de Nazaré vivia. Se ele fosse uma família bastarda, como alguns estudantes, alguns teólogos, alguns que não são cristãos dizem, Jesus, ele certamente teria ofertado um cordeiro, um bom bezerro, sei lá. E o interessante é que o profeta Simeão traz para Maria uma mensagem que deixa ela encabulada. Jesus será sinal de contradição. E ser sinal de contradição não está de acordo com o sistema. Nós queremos, às vezes, normalizar. Queremos, às vezes, normatizar. Deixar tudo uniformizado. E Jesus não veio para uniformizar. Essa figura que uns pregam de um Cristo rei potente, de um Cristo dono de gado e gente, de um Cristo Senhor, esquecem que ele também é o Cristo servidor, que ele também é o Cristo que carrega com ele as nossas falhas, carrega, como diz São João Batista, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Talvez o que nós não queremos reconhecer, que nós devemos também ter essa preocupação, não de agradar o mundo, não de levar ao mundo apenas aquilo que nos interessa, mas sim levar ao mundo a verdade do Evangelho, levar ao mundo a verdade, a boa nova do reino que Deus nos prepara. E que esse reino não pode ser, como diz Dom Adriano Hipólito, bispo da Diocese de Nova Iguaçu, na década de 80, 60, 70 e 80, que ele, em metade de 90, ele diz claramente que o reino de Deus começa aqui. O reino de Deus começa aqui. Temos que continuar. E para esse reino acontecer, nós que somos batizados, nós que somos crismados, confirmados, nós que escolhemos uma fé cristã, somos convocados, chamados a, de um jeito ou de outro, ser sinal de contradição às vezes. A contemplação de Simeão com o menino Jesus traz para nós como devemos ser. Uma contemplação que nos leva a entender a vida não como um fim, a morte, mas como um mistério. Ele fala, olha, meus olhos já contemplaram a salvação. Contemplar a salvação é algo que nós precisamos. E aquilo que Simeão fala, que ele desejava, e nós temos que desejar, como diz o Salmo, temos que aspirar, temos que ter sede de Deus, aspirar, ter vontade, ter desejo de encontrar-se com Deus, tomar Jesus nos braços, bendizer a Deus,
por tudo que vivemos. Ser homem e mulher de fé, de oração. Não apenas simbolicamente falando, mas de forma plena, de forma radical, de forma firme e real. Ainda olhando nesse sentido, quando ele traz para Maria aquela realidade, ele traz para Maria aquela confirmação da missão messiânica do Messias Jesus de Nazaré, ele traz para Maria uma verdade que o coração daquela mãe se prepara para poder vivenciar durante a caminhada de Jesus em nossa realidade. O evangelho de hoje ainda traz para nós uma certeza. Se Jesus era sinal de contradição, nós também somos chamados a sermos em nossas realidades sinais de contradição. E isso nos faz entender que o amor cristão, ele tem que nos levar ao compromisso com a verdade. E às vezes, a gente quando fala da verdade, ficamos no moralismo hipócrita, no moralismo idiota, no moralismo onde ficamos preocupados se estamos agradando A, B, C, D, F, G, H, o alfabeto inteiro, e não nos agradamos. Aonde reina o amor, aonde reina o verdadeiro amor, aí também tem que estar os discípulos de Cristo. Aí tem que estar também a igreja de Cristo. Uma igreja que não pode ficar refém do legalismo, da questão do é ou não é apenas, mas sim aquilo que a gente aprende. O amor, ele é o essencial. Interessante que o reino de Deus que Simeão esperava acontecer, o reino de Deus que Simeão disse que iria ver, acontece na pessoa do Filho de Deus em Jesus de Nazaré. A gente fica preocupado às vezes em que o reino seja algo assim imutável, algo fora da realidade, quando na verdade somos convidados a construir, a fazer esse reino acontecer. Jesus nos braços de Simeão, Jesus nos braços daquele homem, é para nós um sinal de contradição. Jesus hoje que dorme embaixo dos viadutos, Jesus hoje que passa fome, Jesus hoje na fila do desemprego, Jesus hoje que está aí na fila do osso, remexendo o lixo, é um Jesus que nós não queremos enxergar, que nós não queremos colocar em nossos braços, que nós não precisamos às vezes enxergar para não contaminar a nossa fé. Um Jesus plenamente homem, plenamente Deus, marcado pela miséria, o egoísmo humano. Simeão, quando contempla Jesus nos braços de Maria, e quando ele vai até Maria, ele só quer apenas contemplar e ter certeza que terá a salvação. Nós, às vezes, ficamos preocupados com os nossos afazeres, com as nossas, vamos dizer assim, práticas particulares. Simeão, sabendo da chegada de Jesus, vai até o templo. Ir até o templo para se encontrar com Jesus, mesmo que nós olhamos bem que o templo, no templo de Jesus, representava o grande poder econômico e também o poder religioso. Essa economia que nós vivemos hoje, e aí entra o Papa Francisco com a economia de Francisco. Não podemos nunca aceitar o neoliberalismo, esse neoliberalismo que fala que você só vale se produzir, só vale se você puder gerar alguma coisa de retorno para o Estado. O evangelho de hoje traz para nós um encontro de um homem idoso, de um homem velho com uma criança. E nós, quando olhamos para as crianças, devemos ter sempre essa visão da esperança. E como diz um ditado japonês e também é de origem africana, já também parecido, que diz que enquanto houver nascimento de criança, Deus não desistiu da humanidade. Então nós devemos cada dia mais as nossas famílias preocupadas em não ter filhos para não gerar gasto. Outro dia eu falava sobre alguém que não tem filho, ainda bem, olha como está caro manter uma criança. Quando o retorno de um amor recebido por uma criança não tem dinheiro que pague. Bom, eu paro por aqui, agradeço a vocês pela presença, pelo carinho. Nosso relógio está marcando ali 6 horas e 16 minutos, não é isso? Agradeço a vocês pelo carinho, pela presença, obrigado. Lembrando que vamos colocar esse vídeo agora e Deus nos ajuda a caminhar na graça de um Deus de amor. Agradeço a você que nos ajuda rezando, agradeço meus amigos que ligaram ontem, alguns amigos mandaram para mim algumas indicações de emprego, estou aceitando indicações, já mandei currículo, já entrei em contato, mas parece que
existe alguma força oculta me sabotando. Mas rezemos, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, expulse todo o Satanás, demônio, cão e outros bichos mais que querem nos atrapalhar. E também pessoas de má fé, que só sabem criticar e atrapalhar a vida do trabalhador brasileiro. Louvo a Deus pela graça de você, enfermeiro, você médico, você agente de saúde, que nos ajuda a caminhar nesse tempo de pandemia. Louvando a Deus por tudo aquilo que nós temos e somos. Também agradeço aqueles e aquelas que estão de um jeito ou de outro cumprindo a quarentena. Parabéns aí, isso mesmo. Vamos viver o tempo da quarentena. Deus tem uma mensagem para nós, vamos buscá-la. Eu falava isso domingo com a prima, eu dizia, Deus tem uma mensagem. Eu só preciso entender o que ele quis dizer. Eu paro por aqui. Agradeço você pelo carinho, obrigado. Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia.